Grandioso, eterno Deus, amado Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos em unidade de propósitos para buscar a tua face, Senhor, nessa manhã. Nós viemos aqui para estudar a tua palavra e aprender cada dia mais de ti, Senhor, para trilharmos o caminho da consagração e galgar os degraus que vão nos levar para o céu junto com Cristo. Nós aguardamos esse dia, Pai, mas sabemos que para isso é necessário um preparo, é necessário a mudança do nosso caráter, Senhor, é necessária a confissão de pecados, os que a gente sabe, os que a gente não sabe, que nós estamos aprendendo tantas coisas, Pai. Nesse momento eu quero pedir, em nome de Jesus, a unção do Teu Santo Espírito sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor, uma porção dobrada do Espírito Santo, que é o que nós necessitamos. Nós pedimos, Senhor, também que o Senhor unja o nosso irmão Roberto, que vai pronunciar a Tua palavra aqui para nós, Senhor. Que o Senhor esteja sobre ele, que o Roberto, o homem, seja posto de lado, para que o Espírito Santo fale através de cada palavra que ele proferir aqui, Senhor. Que os nossos corações estejam preparados para ouvir as tuas verdades, entronizá-las, vivê-las e testemunhá-las a todos quantos estiverem conosco, Senhor. Eu peço e agradeço pelos irmãos que já estão aqui, mas também suplico que o Senhor vá despertar aqueles que ainda não chegaram e que o Senhor sabe que eles precisam estar conosco. Abençoe também os nossos irmãos que estão ouvindo pelo YouTube, os que vão ouvir mais tarde, e que o Senhor possa alcançar cada um dos seus filhos através desse estudo. Em nome de Jesus é que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. 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 Meu Deus. Irmão Roberto, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Bom, pessoal, ontem o propósito da mensagem era nós entendermos um pouco como Lúcifer caiu, e hoje, né, se chama Satanás, Diabo e outros nomes terríveis aí. Como nós, muitas vezes, colaboramos com Lúcifer para que ele possa atingir Jesus, e isso acontece quando nós caímos, ele consegue atingir a Cristo. E nós estamos aqui para vindicar o caráter de Deus como um grupo. Algumas pessoas já conseguiram isso, como eu já mostrei. Algumas, eu digo assim, boa parte dos nossos queridos profetas bíblicos, para chegarem, né, para estarem salvos, eles teve que conseguir essa escalada de vindicar o caráter de Deus em algum momento. Então nós precisamos seguir esse mesmo rumo, e para isso o santuário foi instituído. Porque infelizmente Adão e Eva caíram, e nós estamos aqui para achar o caminho de volta. Eu não sei quantos já pararam para pensar por que Deus falou para Adão e Eva: onde estás? Porque não tem sentido, né? Deus sabe onde eles estavam, era óbvio que sabia. Mas Adão e Eva tinham que entender que eles estavam perdidos. E é por isso que Jesus diz: onde estás? E aí eles tinham que entender isso, que eles estavam perdidos. E o santuário, como eu mostrei para vocês ontem, é o caminho de volta. Ok? O caminho de volta do santuário. Como diz em Salmo 77:13, o caminho de Deus está no santuário. Então o santuário, irmãos, foi instituído desde o Éden. Não foi no Êxodo. Desde o Éden o santuário já foi instituído, desde aquele cordeirinho que foi sacrificado para fazer as roupas de Adão e Eva. E assim Adão e Eva agora sabiam que haveria um plano da redenção. Que o Filho de Deus morreria. Assim como Enoque soube e outros vários, antes mesmo do êxodo, antes mesmo do santuário ser erguido fisicamente. Esse santuário já estava, desde o Éden. O mapa já estava lá. E é isso que nós mostramos ontem para vocês. E nós vamos iniciar desse ponto em diante.
o GPS de Deus, o grande plano de salvação. É o caminho de volta para vindicarmos o caráter de Deus. Bom, o irmão Márcio, ele me mandou uma pergunta ontem à noite, mas eu já estava dormindo, que eu estava com uma dor de cabeça. E a pergunta do irmão Márcio é se a lei não era só do Êxodo para frente. Basicamente era essa a pergunta do irmão Márcio, se tinha lei no céu. Bom, existia a lei no céu, tá? Obviamente ela teve uma alteração para a lei humana, tá? Porque os anjos, por exemplo, não podem se casar, então não faz sentido ter não adulterarás para os anjos, tá? Mas o céu sempre houve uma ordem, e ordem só tem com lei, tá? Não tem ordem sem lei. Nós precisamos entender o ponto para nós vivermos dele. Então os anjos têm lei, assim como o ser humano tem lei, tá? E então no céu já existiu uma lei e Satanás teve que quebrar uma lei porque o pecado é quebrar a lei, não tem outra definição. Como nós já vimos, não tem outro modo de se pecar se não ser quebrando a lei de Deus. Então, Lúcifer quebrou a lei, quebrou várias, inclusive, né? Ele quis ser Deus, ele mentiu, cobiçou, várias, né? Olhando pela nossa lei, ele quebrou várias leis, tá? Não foi uma só apenas. O ponto, não sabemos de fato como é a lei no céu, até porque somos humanos, mas o fato é que havia sim uma lei, tá? O Espírito de Profecia deixa isso muito claro, de que Satanás quebrou a lei e ainda falou que a lei de Deus não era necessária para os anjos, tá? O ponto, na parte da nossa lei aqui, de ser no Êxodo, também é uma falha, tá? A lei sempre existiu aqui também, desde Adão e Eva, tá bom? Se vocês prestarem atenção, isso eu posso fazer depois com vocês, mas em Gênesis 4, Caim sabia que tinha que morrer. Até que ele pede misericórdia a Deus. Fala, Senhor, assim eu não vou conseguir sobreviver, me leva logo. E aí Deus põe uma marca nele para que ninguém o mate. Por quê? Na lei, no Êxodo, a pessoa quando mata alguém, a pessoa mais próxima dessa pessoa podia fazer o olho por olho. Então, pela lei, Adão e Eva tinham que matar Caim. E Caim, aonde ele fosse, ele morreria, porque só tinha familiares dele no mundo. E é por isso que ele questiona e fala a Deus, Senhor, então pode me matar, porque eu não vou sobreviver. Eu posso morrer em qualquer lugar, porque só tenho familiares vivos. Entendeu? Então esse é um dos pontos. Outro ponto é José na casa de Potifar. Como ele ia saber que adulterar era errado se não tivesse lei? Estão entendendo? A lei sempre existiu, tá, irmãos? Esse negócio de a lei é no Êxodo é uma falácia. As próprias parteiras de Moisés, como elas iam saber que matar era errado se não tinha lei? Vocês lembram, logo no início do Êxodo, elas ficaram com medo de matar as crianças. Como elas sabiam disso? Então, se vocês forem procurando no próprio Gênesis e no próprio Êxodo, antes do capítulo 20, vocês vão ver que a lei já existia. Tá bom, irmão Márcio? Bom, respondida a pergunta do irmão Márcio, vamos avançar ao nosso estudo do grande plano da salvação. Bom, vou colocar num texto aqui, que é João 2,19, Jesus estava falando do santuário dele, que ele mesmo era o santuário aqui, e eu achei interessante, eu vou voltar só um pouquinho, para vocês verem algo, que o santuário já começa a ser Jesus. O santuário, irmão, com as tendas em cima, não tinha charme nenhum, tá? Era uma pele de texugo, era feio, tá? Para ser bem sincero, a pele de texugo é uma pele, uma tenda marrom e bem grossa para aguentar chuva e etc. Então, não tinha muita... O pessoal via de fora e falava, que coisa. Mas a beleza disso estava dentro, certo? Porque lá dentro do santuário tinha a presença de Deus. O santuário era a presença de Deus. Então, não era a beleza exterior,
mas sim o interior que importava. Quanto a Jesus, é a mesma coisa. Lá em Mateus 1:23, eis que a Virgem conceberá e me dará um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Olha que maravilha. Deus conosco. Ou seja, Jesus era só um bebê. Para o olhar humano, mais um bebê. Mas não era só mais um bebê. Assim como o santuário, olhando de fora, não era muito exteriormente, mas no interior era muito importante, a mesma coisa com Jesus. Olhando o exterior, era mais um bebê, mas no interior era Deus conosco. Olha aí, já Jesus e o santuário fazendo sentido. Lá em João 10, 1 e 2, diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que isso significa para nós, usando o santuário? Irmão, se nós queremos pular do pátio para o Santíssimo direto, somos ladrão e salteador. Se nós queremos nem pular, nem entrar pelo pátio, já pular direto no santo, nós somos ladrão e salteador. Nós temos um caminho a percorrer. E nós precisamos percorrer esse caminho desde a porta do pátio, altar, pia, entrar no santo, fazer os móveis, mesa, altar de incenso, candelabro, entrar no Santíssimo e aí sim a Arca da Aliança. Então nós temos um caminho. Se nós pularmos de etapa, somos ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Opa, verso 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Pergunta que eu faço aos irmãos aqui. Será que nós estamos conhecendo a voz de Deus? Porque Jesus é o nosso exemplo, ele está no santuário, certo? O caminho de Deus está no santuário, o caminho é Jesus. Nós temos que estar aonde? No santuário. Se nós não estamos no santuário, é porque, infelizmente, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Não estamos seguindo o que Jesus quer que nós sigamos. E é por isso que nós vamos agora ver várias imagens do santuário. E vamos identificar cada uma dessas coisas. O que Jesus é, o que é para nós, o que a ascensão, encarnação. Vamos ver vários pontos agora com base no santuário. Vamos iniciar então nossa escalada nessas imagens. Agora vocês peguem as suas folhas, tá? A primeira é essa aí, que eu pedi para que vocês pudessem já ter feito, tá? E as outras vão logo em seguida. Nós temos o altar do sacrifício, nós temos o lavatório, temos a mesa dos pães, candelabro, altar do incenso e arca da aliança, ok? O altar do sacrifício, desculpa, simbolizando a morte de Cristo. Nós temos o batismo, que é a pia, que é o batismo, e também os nossos lava-pés, tá? Lava-pés. O lugar santo fica com a mesa dos pães, nem só de pão viverá o homem, ou seja, a Bíblia, a comunhão com Deus. O candelabro é a luz, vós sois a luz do mundo, representando a nossa missão do evangelismo. E o altar do incenso é as nossas orações, ok? As orações dos justos. Vamos avançar para entendermos. Vocês já pararam para pensar que Jesus sofreu em todas as partes do corpo? Todas as partes do corpo. Jesus foi pregado nos pés, perfurado com uma lança. E olha que interessante. Quando Jesus foi perfurado com a lança, saiu o quê? Água e sangue. Quando o sacerdote ia entrar no santo, ele lavava sua mão na pia. E saía o quê? Ficava como a água? Ele estava com a mão cheia de sangue, ele lavava na água e a água ficava como? Água e sangue. Terceiro ponto, pregado na mão esquerda, pregado na mão direita, morreu com o coração quebrantado e foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça. Estão compreendendo? Tudo isso Jesus fez por mim e por você.
Jesus apontou, foi ferido em todo o mobiliário do santuário. Vamos para o próximo. O que Jesus é? Jesus é o Cordeiro de Deus, e aí tá os textos bíblicos, tá? Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é o nosso intercessor, a luz do mundo e a personificação da lei. O santuário aponta para Cristo, tá bom? Esse esquema desse esquema do santuário, né, que nós estamos vendo agora, dos móveis, ele é muito importante, tá bom? Vamos ver muitas coisas mais. Qualquer coisa, irmão, se vocês não conseguirem anotar, para nós não ter perdido tanto tempo aqui, vocês revejam no vídeo no YouTube, tá bom? O Êxodo. O Êxodo também está no santuário. A Páscoa é o sacrifício, altar do sacrifício. Nós temos também, além da Páscoa, o Mar Vermelho, lá em Êxodo 14. Olha como a sequência do Êxodo é incrível. Êxodo 12, altar do sacrifício. Êxodo 14, batismo, a pia. Sabiam? Quando o Mar Vermelho abriu, irmãos, era para o povo ter passado. E quando o mar fechou, era para eles ter deixado a vida do Egito e seguido uma vida com Cristo. Aconteceu isso? Não. Logo depois que eles saíram do mar, poucos quilômetros depois, eles já estavam questionando: cadê a água? Ou seja, e eles estavam falando: mas você me tirou do Egito para isso? Ou seja, eles não esqueceram o Egito. Eles não foram batizados do jeito certo. Assim como eu não fui nos meus batismos, pois depois do batismo o Roberto saiu do mesmo jeito. Ele entrou, tomou um banho lá no batismo, saiu, não mudou a sua vida, não estudava a Bíblia, não fazia nada, não entrou no santo, ficou no pátio. E não é isso que Deus queria para o povo de Israel. O povo de Israel deveria ter saído do pátio e adentrado no santo, mas eles ficaram com um pé dentro e um pé fora, ok? Isso fica bem claro se vocês lerem todo o Pentateuco. O povo de Deus muitas vezes estava no santo, mas voltava para o pátio, entrava no santo, voltava para o pátio. E não é esse o ponto que Deus quer para nós. Depois vem o maná. O maná é o pão do céu, ou seja, a palavra de Deus também. Coluna da nuvem é a meditação, coluna de fogo, a luz do mundo. Isso daqui foram colunas colocadas para que o povo de Israel fossem agraciados, vamos dizer assim. Deus deu uma dádiva para eles. Eu não vou deixar você se queimar no sol, toma uma coluna de nuvem. Eu não vou deixar você passar frio à noite, toma uma coluna de fogo. Deus protegendo o seu povo. E por último, lá no Êxodo 20, ele dá os 10 mandamentos escritos em tábuas, tá? Mas esses 10 mandamentos, obviamente, já eram desde sempre, ok? O povo simplesmente tinha esquecido, passou anos e anos, mais de 400 anos no Egito. Então, irmãos, obviamente, eles estavam tinham esquecido a lei, e agora Deus coloca numa tábua de pedra para que eles não mais esquecessem, tá bem? A vida de Cristo no santuário. A vida de Cristo no santuário também é muito interessante. Cristo nasceu entre os animais. Qual era o único móvel que tinha um animal chegava ali próximo? Um animal era sacrificado. Era no altar do sacrifício. Ou seja, Jesus já nasceu entre animais, já sabendo que seria o Cordeiro de Deus. Tá bem? Segundo ponto, Pia, Cristo então é batizado. Depois ele vai para a tentação do deserto. E ele vence a tentação do apetite, transformar pedra em pão. Vence a presunção, a oração presunçosa. E vence a tentação da adoração, em troca de glória. E assim ele prega a lei e a misericórdia de Deus. Isso aqui é uma coisa importante para vocês, tá? Nós temos a Arca da Aliança, temos o propiciatório. O propiciatório, irmãos, é graça e misericórdia. E a Arca da Aliança é a lei, ok? Então tá tudo junto. As pessoas ficam, não, a Arca da Aliança fala sobre lei e é ferro e fogo. Não, irmãos, ali está tudo junto. A graça, a misericórdia e a lei. Deus é um Deus de amor. Nunca esqueçam isso.
Depois disso, vem a encarnação de Cristo. Tá? Quando Jesus encarna, é de cima para baixo, ok? Porque Jesus agora está deixando o céu para vir fazer uma obra por nós, ok? Então Jesus deixa o seu trono no céu. Depois ele vive uma vida da palavra, ele vive uma vida de oração, ele deixa a sua luz brilhar, ele é batizado e então crucificado, ok? Esses são os pontos do santuário, mostrando como Jesus veio aqui para nos ajudar. Agora nós vamos ver Jesus voltando para o céu novamente, ok? A ascensão de Cristo. Cristo veio ao mundo e morre, foi ressuscitado e purificado, ele ascende ao céu para nos mandar o maná do céu, né? A palavra de Deus, para ministrar em favor de nós através do candelabro, ascende para interceder por nós e entra então no lugar santíssimo em 1844 para um juízo investigativo, ok? Essa parte do 1844 nós vamos ver a partir de amanhã, tá? Amanhã nós íamos ter o juízo investigativo, mas eu acho que é melhor vocês entenderem um pouco de Apocalipse e Santuário junto, que o juízo investigativo vai ficar mais fácil, tá bom? Porque nós vamos interligar Daniel e o Apocalipse. Novo Testamento. O Novo Testamento também está no santuário. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre o sacrifício de Jesus. Depois vem o Atos, que fala sobre o batismo do Espírito Santo. De Romanos a Judas, nós ficamos com Palavra de Deus, Testemunho, Intercessão. E do último livro, o Apocalipse, é a sala do trono de Deus. Na verdade, além de ser a sala do trono, nós vamos ver que é a sala do julgamento, ok? No nosso penúltimo, como deveria ser o meu e o seu caminho. Já que Deus não muda, nós precisamos seguir o caminho, seguir esse padrão. Como é seguir esse padrão? Se eu seguir esse padrão, é ser salvo. Cristo fez isso. Ou seja, nós precisamos então, irmãos, seguir Cristo, aceitar o sacrifício de Jesus. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus, aceitamos esse esquema do santuário, nós entramos no nosso GPS e aí temos que caminhar para onde? Para renascer. Renascer é nos batizar. É morrer para o velho homem e viver um novo homem. Assim como Paulo, em nosso verso, está dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso deveria acontecer após já o nosso batismo. E aí nós adentramos o santo. E aí o cristão verdadeiro, um cristão genuíno, ele vai estudar a palavra, ele vai interceder, orar e vai testemunhar. E depois de tudo isso ficar automático, nós entramos então no Santíssimo e guardamos a lei de Deus. Esse é o nosso processo. Nós vimos isso durante a nossa semana de oração, ok? E agora, irmãos, tem uma coisa que quando eu vi, eu fiquei chocado. E eu fiquei muito feliz de saber que como Deus é maravilhoso. Olha isso que vocês vão ver agora. Vocês sabem que constelação é essa? Agora escreve aí no chat se alguém sabe que constelação é essa. Órion. Isso, dona Ruth. Constelação de Órion. Irmãos, vocês sabem o que vai acontecer na constelação de Órion? Baseado no Espírito de Profecia? Jesus vem por ela? Jesus volta. Exatamente. Jesus volta pela constelação de Órion. Agora, irmãos, pasmem porque foi o que eu chorei. Quando eu vi essa imagem, eu até chorei. Porque olha como Deus é maravilhoso e perfeito. Olha que legal. Nós vemos 1, 2, 3. E vemos uma estrela de outra cor. Bem na parte mais acima. E quando eu vi isso, eu falei, cara, nós vamos passar o santuário de fato. Não é algo assim, o santuário é algo espiritual. Não, meu irmão.
Santuário é algo literal. É algo que, de fato, Deus mostrou para nós esse esquema desde o Êxodo, desde o Gênesis, vamos ser mais específico. Ele elaborou melhor no Êxodo, mas esse esquema nunca vai morrer, porque há um santuário celestial nos aguardando. E a perfeição de Deus me deixa... Olha, quando eu vi essa imagem a primeira vez, eu confesso para os irmãos que eu chorei, de ver o tanto que Deus é minucioso em todos os momentos. E esse é o ponto até agora do santuário. Agora nós vamos ver as profecias de tempo de uma forma mais fácil de entendidas. Nós temos muito problema com as profecias de tempo. Muitas pessoas, irmãos, entendem as profecias, mas não conseguem passar essa profecia, tá? Não conseguem mostrar para as pessoas. Eu não vou entrar em detalhes na profecia, até porque eu não tenho esse tempo aqui, ok? Isso daí vai ficar em cargo de Daniel e também no Apocalipse, tá bom? Então, o que é o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês? Eu quero facilitar, com o olhar do santuário, cada uma dessas profecias de tempo, tá bom? Então nós vamos facilitar, vou deixar bem simples para você entender. Na profecia das 70 semanas vai acontecer algo com o santuário. Na de 1260 dias vai acontecer algo com o santuário. Na de 2300 tardes e manhãs vai acontecer algo com o santuário. Todas elas têm a ver com o santuário, ok? E nós vamos ver cada uma delas a partir de agora de uma maneira simples e fácil. O primeiro ponto que eu dou uma dica para vocês é de vocês falarem que é uma profecia gigante com partes dentro dela. Okay? Então, essa profecia das 2300 tardes e manhãs, ela inicia e acaba. E dentro dela vai ter essas outras duas partições, 490, 1260. Ok? Isso já facilita, para não confundir que 1260 e 2300 tardes é a mesma coisa e etc. Então, é uma grande com partições dentro dessa grande. Isso vai simplificar para vocês. Outra coisa que nós vamos ver agora, irmãos, é pessoas de outras denominações que acreditam da mesma forma que nós, adventistas do sétimo dia. Então eu vou mostrar aqui para vocês batistas, presbiterianos e metodistas que falavam do mesmo jeito dos adventistas. Só que, infelizmente, se mudaram algumas coisas. Mas vamos começar com John Hill. John Hill, ele era um pastor batista. E ele diz o seguinte: esta forma de contar anos trocando por dias não é incomum nas escrituras sagradas. Isso falando de Daniel 9:25. Então, John Hill, um pastor adventista, diz que dias para a profecia são anos. Ok? Vamos avançar então nesses 490 anos. Os 490 anos, irmãos, se iniciou-se lá em 457, ok? E nesse processo do decreto, vem os 490 anos, nós sabemos bem o processo aí da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, tá? O que acontece nesse império? Se é rejeitado o santuário, ok? Acaba lá em Estevão, ano 34, no Império Romano, que foi o mesmo império que matou Jesus, tá bem? E aí o que acontece? Eles rejeitam o Cordeiro de Deus, eles rejeitam a água da vida, eles rejeitam o pão da vida, eles rejeitam a luz do mundo, rejeitam o intercessor, rejeitam a oração de Jesus, rejeitam a sua lei. Então o povo de Israel, que os 490 anos é dado para que Israel pudesse se arrepender dos seus pecados e voltar ao santuário, eles rejeitam o santuário. Eles rejeitam totalmente. E não só o santuário, o esquema do santuário, mas eles rejeitam o santuário em carne e osso, porque Jesus andou entre eles. Ok? Então essa rejeição do santuário fez com que o povo de Israel perdesse a dádiva de ser chamado povo de Deus. Ok? O véu então se rasga, certo? E que não significa que Jesus... o véu se rasgar não significa que as leis não servem para nada, mas sim que Jesus ascenderia ao santuário celestial e essa porta estaria aberta. A porta do Santíssimo está aberta hoje, ok? É por esse motivo que o véu se rasgou.
Então nós deixamos o Israel literal. Deus, Israel literal, vocês perderam, porque vocês mataram o meu filho e agora mataram o meu primeiro servo. Ok? Que era Estevão, o primeiro mártir bíblico. Ele é morto após Jesus e para Deus foi a gota d'água. Então Israel espiritual renasce. Lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, nós agora somos o Israel espiritual, ok? Então, o Israel literal rejeita o santuário, Deus então passa o santuário ao Israel espiritual, ok? Essa é baseado no santuário, é o propósito dos 490 anos. Rejeição do santuário. Deus deu um tempo para que eles parassem de rejeitar, mas eles não fizeram isso, perderam o dom de ser chamado povo de Deus e foi passado ao Israel espiritual, ok? Então, primeira profecia de tempo, com o olhar do santuário, é rejeição do santuário. Vamos para 1260 anos. Daniel 7, 8 diz que, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Quem será o chifre? Nós sabemos bem que o chifre é a igreja da Idade das Trevas. Quem seria isso? Adam Clarke, um metodista, eu já mostrei um batista falando a mesma coisa que nós. Agora um metodista. Em linguagem profética, um tempo significa um ano, e um ano profético compreende um ano para cada dia, que dará o resultado de 1260 anos. Adam Clarke era um metodista. E ele estava comentando justamente Daniel 7:25, ok? Em meados ali de 1798, que foi justamente a ferida mortal. Ou seja, nós vimos que os 490 anos, meus irmãos, os 490 anos são a rejeição do santuário. Os 1260 anos é quando o santuário é derrubado, ok? É um ataque ao santuário. Então, primeiro se rejeita, depois se ataca, ok? É quando o domínio, o chifre pequeno, que foi guiado por Satanás, começa a tomar proporções gigantescas. E o que eles fazem com o santuário? Primeiro móvel, não tem sacrifício de Cristo. Você paga e está salvo. As indulgências. Segundo móvel, não é batismo por imersão. Pode batizar por aspersão e pode batizar neném. Terceiro ponto, palavra de Deus, não. Só fica com o clero. Vocês aí seguem o que a gente mandar, ok? Tradição que eu falo, vocês seguem. Quarto, Cristo não é intercessor. E sim, vem aqui no meu confessionário e nós vamos perdoar o seu pecado. Quinto, testemunho. Matar tudo esses cristãos. Tá fazendo muita zona aqui. Vamos destruir com esses cristãos. Lei de Deus não existe. E sim, a nossa lei é que opera. Ok? Então esse foi o ataque que foi dado. E anotem aí agora, com a caneta de vocês, aonde esses ataques estão. Daniel 8:12 diz que o sacrifício diário seria removido. Ou seja, altar do sacrifício. Daniel 8:12 diz que lançaria a verdade por terra. Ou seja, mesa dos pães. Daniel 7:25 diz que destruirá os santos do Altíssimo. Ou seja, candelabro. Segunda Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz que o poder se considera Deus, ou seja, altar do incenso. Daniel 7:25 diz que ele mudaria os tempos e as leis, a arca da aliança. Tá bem? Então esses são os textos que estão mostrando que o santuário foi atacado. Com esse ataque ao santuário, nós estamos falando de nada mais, nada menos do que o papado. Tá bem?
Bom, vamos lá adiantar isso aqui. Tem uma imagem que eu vou colocar agora para vocês. Que, irmãos, pasmem, viu? Não é de muito tempo, tá? Se eu não me engano, é de entre 2015 a 2017. Vejam essa imagem e vejam se tem algum texto da Bíblia que vocês lembram dela. Prestem bem atenção aí. Vocês estão vendo o Papa em um trono. Olha o escabelo dos pés, ok? Estamos vendo o quê? 2 querubins e 4 seres viventes em volta do... Já identificaram o Apocalipse aí ou não? Agora o que eu mostro para vocês aqui, irmãos. Será que ele está se achando Deus ou não? E Sim. muito. O ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, é que eles entendem muito da Bíblia. E isso fica claro. Talvez muito mais do que eu e você. Tá? Porque Satanás está desde o início. Ou seja, ele deve saber a Bíblia de cor e salteado. Tá bem? Sabendo a Bíblia de cor... Deve não, ele sabe a Bíblia de cor e salteado. Tanto que ele usou a própria Bíblia contra Jesus na tentação. E é o que muitos, infelizmente, os falsos profetas fazem da mesma forma. Mas o ponto aqui é que eles estão sabendo de Bíblia. E nós, muitas vezes, não estamos. E assim somos enganados facilmente. E agora eu vou dizer o que uma presbiteriana fala sobre isso. Presbiteriana. Olha o que a presbiteriana fala. Eu pensei que fosse só uma ideia adventista, tá? Mas não, presbiteriano também acha a mesma coisa. Não há outra cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo o Papa de Roma pode em nenhuma circunstância ser a cabeça. Esse é o anticristo. O homem do pecado, filho da perdição, que exalta a si mesmo na própria igreja contra Cristo e tudo que se intitula de Deus. Ou seja, irmãos, quando começarem a falar que as coisas que os adventistas são doidos, são loucos, você já pode falar que os presbiterianos também eram, os batistas também eram, e os nossos queridos metodistas também eram, porque eles acreditavam da mesma forma que nós. Inclusive, Adam Clarke escreveu uma outra coisa muito interessante. O fim não deve estar longe. Em 1798, o exército republicano francês, sob o comando do general Berthier, tomaram posse da cidade de Roma, tendo substituído todo o poder papal. Ok? Aqui foi quando o Papa foi preso. Certo? Bom, estão compreendendo até o momento? O que é que nós vimos até agora? 490 anos, rejeição ao santuário. 1260 anos, ataque ao santuário. Está faltando uma profecia, que é as 2300 tardes e manhãs. Na profecia das 2300 tardes e manhãs, inclusive eu vou mostrar para vocês o John Hill. Graças a esse ponto que ele mostrou aqui, há uma chance gigantesca de nós nos encontrarmos com John Hill no céu. Porque ele era muito estudioso. Inclusive, vocês vão ver que ele cravou tudo o que ia acontecer em 2300 tardes e manhãs. E eu achei fantástico. Ou seja, provou para mim que ele de fato é estudioso. Mas antes de nós chegarmos em John Hill, tem uma passagem que fala sobre isso na Bíblia. Daniel 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que sejam o que entregues, irmão? O santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ou seja, está sendo um ataque ao santuário? Daniel viu todos esses ataques. E aí no 14, respondem a Daniel. E o anjo disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. No hebraico, esse purificado também pode ser restaurado. E é justamente o ponto das 2300 tardes e manhãs.
490 anos, profecia de rejeição. 1.260 anos de ataque. 2.300 tardes e manhãs de restaurar o santuário novamente. Ok? E nós vamos ver isso a partir de agora. E John Hill, vou mostrar para vocês aí a citação de John Hill sobre Daniel 8,14, onde ele cravou o que ia acontecer. Estes 2.300 dias podem ser considerados como muitos anos. Então será revelado novos aspectos sobre o santuário e a igreja de Deus. Haverá uma limpeza de tudo o que é doutrinas corruptas, disciplina, adoração e opinião. E eu pergunto para vocês, cravou ou não? De fato o santuário foi restaurado? De fato houve uma limpeza das doutrinas erradas? De tudo o santuário foi restaurado e Deus eliminou todas essas coisas, essas doutrinas errôneas. E vamos ver como isso aconteceu a partir de agora. Vamos começar com o nosso querido John Wycliffe. Ok? O santuário, para ser restaurado, começou em meados de 1300, com John Wycliffe. Ele era líder dos Lollardos. Tá? O John Wycliffe era líder dos Lollardos e ele foi o homem que conseguiu a Bíblia para a sua língua. Tá? Então ele traduziu a Bíblia para o inglês na Inglaterra. Ok? E John Wycliffe trouxe a Bíblia ao mapa. Agora não é só o clero que vai ter a Bíblia. Todos têm a possibilidade de ter. E é óbvio que o móvel principal para isso é a mesa dos pães, pois a palavra de Deus, sem ela nós não conseguimos nada, absolutamente nada. Então Deus começou pela mesa dos pães a restaurar o santuário e usou John Wycliffe, tá bem? E o movimento Lollardo, se você vivesse na época de John Wycliffe, você ia ser considerado uma seita e ia ser perseguido, ok? Se você fosse um Lollardo, você seria perseguido e considerado uma seita. Um outro ponto foi o nosso querido Martim Lutero. Martim Lutero era do movimento luterano, tá bem? E ele restaurou o altar do sacrifício. Você não tem que pagar nada. Você tem que aceitar o sacrifício de Cristo. Ok? E Lutero veio com a nossa justificação pela fé. E Martim Lutero, ele era protestante, né? Do movimento protestante. E ele também era considerado uma seita e perseguido. Agora eu pergunto para vocês, sabe quem perseguia Martim Lutero e o seu movimento? Além da igreja, os Lollardos também o perseguiam. Então eles eram perseguidos pelo movimento anterior, ok? Então eles eram uma seita para esse movimento dos Lollardos. Depois disso, depois de ele resolver a situação, graças ao bom Deus, de que não é necessário pagar indulgências, vem o nosso amigo John Calvino. John Calvino, então, movimento presbiteriano, ele restaura o altar do incenso. Diz que não é necessário confessionário nenhum. Você pode ajoelhar em onde estiver, pedir perdão a Deus, e ele é o nosso intercessor. John Calvino, então, restaura o móvel 4, o altar do incenso, e ele também era considerado uma seita, e ele era perseguido pelos movimentos anteriores e também pela igreja. Ele era perseguido pelos luteranos e pelos Lollardos. Depois de John Calvino, e antes de nós avançarmos para o próximo, John Calvino fala de confessionário. Eu acredito que muitas pessoas aqui saibam que é uma igreja católica. Já deve ter entrado em alguma. E quando você vai num confessionário, há 2 compartimentos. Assim como o santuário tem os 2 compartimentos. E eu acho interessante que nenhum dos compartimentos está o padre, que no caso ali é um intercessor, certo? Seria representando Deus. E do outro lado está o pecador. E no santuário de Deus é o mesmo modelo. O sacerdote adentra o pecador e Deus está onde? No Santíssimo. Perceberam? Como que eles entendem de Bíblia? E nós achando que eles não sabem nada de Bíblia? E eu deixo claro aqui para vocês, irmãos, não estamos atacando os católicos, ok?
O problema não é eles. Muitos deles, na verdade, nem sabem o que vocês sabem. Ok? O ponto aqui é o papado, é o clero, é a galera de cima, tá bem? Os nossos irmãos católicos, inclusive, tem muitos que estão vivendo mais a verdade que eles sabem do que nós estamos vivendo a nossa, ok? Depois de John Calvino, vem o Móvel 2, que é com Joe Smith e Roger Williams, os nossos irmãos batistas. Eles acabam com aquele negócio de batizar neném e por aspersão, ok? Eles cravam que, de fato, precisamos ser batizados por imersão. E o movimento batista também era perseguido e considerado uma seita, e perseguido por todos os outros movimentos que já falamos. Vocês já pararam para pensar o porquê que hoje nós somos perseguidos, né? Por todos os outros movimentos, porque isso foi uma prática sempre, tá bem? Então, nessa restauração do santuário, está faltando agora o candelabro e a Arca da Aliança. Com o candelabro ficou os metodistas, com John Wesley, ok? John Wesley, ele disse, pessoal, bora aí, nós estamos muito parados, vamos evangelizar, vamos levar essa mensagem às outras pessoas. E, obviamente, eles foram perseguidos e considerados uma seita. E foi uma matança geral durante toda essa época, irmãos. Satanás não queria deixar o santuário. Uma coisa importante que nós precisamos entender. Havia um santuário celestial. Há um santuário celestial. E quando Lúcifer estava lá, ele sabia disso. Quando Lúcifer vem, né, Satanás agora, vem para a Terra e vê um santuário aqui, ele deve ter ficado muito bravo. Mas muito bravo. E quando ele conseguiu destruir com o santuário, nesses 1260 dias, ele deve ter ficado feliz. Só que quando esse santuário foi para ser restaurado, ele de novo está muito bravo. E é por isso que ele tenta destruir o santuário de todas as maneiras. Nós vimos um texto do irmão White que diz que o engano de Satanás nos últimos tempos é dizer que o santuário não existe. Não tem santuário no céu, o santuário é uma baboseira. E nós não podemos cair nessa tentação. Nós precisamos dizer que sim, 2.300 tardes e manhãs, Deus lutou todo esse período para que o santuário pudesse estar novamente em pé. E o que eu acho incrível, uma das bênçãos dos adventistas do sétimo dia. Somos a única igreja com data, dia e hora marcada. Porque o até 2.300 tardes e manhãs, isso denota que daqui não passa. Ou seja, em 22 de outubro de 1844, o santuário estava em pé novamente. O movimento adventista do sétimo dia nasce. Jesus passa do santo para o santíssimo. Isso é uma dádiva. Vocês não são de qualquer igreja. Vocês são da igreja que Deus instituiu há 2.000, quase 2.500 anos atrás. Isso é uma dádiva, irmãos. Todas as outras igrejas foram os movimentos nascendo em meados de 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. Mas a igreja que tem data de hora marcada é 1844. Ok? Essa é a primeira dádiva dos adventistas do sétimo dia. Mais à frente, vamos falar sobre outras também. Logicamente, chegou a hora de nós vermos, então, o último móvel. Só falta a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é restaurar a lei de Deus. Ok? E é por isso que nós, adventistas do sétimo dia, estamos aqui. Mas agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não acabou. O santuário está restaurado. Mas há 3 coisas dentro da Arca da Aliança que ainda necessitam de restauração. E só a última igreja fará isso. O remanescente fiel. O que seria isso, Roberto? Vamos lá. Nós temos o cajado de Arão que floresceu, representando o espírito de profecia. Tá bem? Então, o remanescente fiel vai ter que acreditar e viver o que o espírito de profecia diz. E eu não estou falando só de Ellen White, tá? Muitas pessoas se enganam em colocar o espírito de profecia como sendo Ellen White. Não é. Toda a Bíblia e Ellen White são espírito de profecia. Okay? Os profetas que escreveram a Bíblia, sim? Logo, eles são espírito de profecia. Tá bem? Então, nós temos que seguir o espírito de profecia. Seja a Bíblia, seja o escrito da irmã White.
Outra coisa que está dentro da arca, pote de maná, ou seja, é a nossa mensagem de saúde. O remanescente fiel vai viver a mensagem de saúde. Terceiro ponto que está na arca, a lei de Deus. E aí sim, o remanescente fiel vai cumprir a lei de Deus. Obviamente, nós já falamos sobre isso durante a semana de oração. Não pelos nossos méritos, mas por Cristo Jesus. O que vocês estão vendo aqui, irmãos, foi basicamente, eu não sei quantos aqui, eu gostava um pouquinho de futebol americano. E no futebol americano, você pega a bola, sai correndo, e você tem que alcançar um alvo. E muitas vezes você tem que ficar passando essa bola. Então alguém bate em você e essa bola tem que cair para o seu amigo. Ou você pega a bola logo no início, joga para alguém e essa pessoa joga para você a bola. É exatamente isso que aconteceu. Vocês estão vendo um movimento pegando a bola. Deus usando esse movimento, ele passa a bola para outro. E passa a bola para outro. E foi passando até chegar em nossas mãos. Os adventistas do sétimo dia. E agora? Nós vamos cruzar os braços e esperar a obra concluir? Ou vamos agir? Vamos estar vivendo para ser um remanescente fiel. É muito importante isso, irmãos, porque o problema de cada uma dessas igrejas, desses movimentos que nós vimos agora, eles pararam de avançar. E quando nós paramos de avançar, Deus precisa de outra pessoa que avança. E é por isso que cada um desses movimentos foram suscitando um após o outro. Eles pararam na verdade deles e não avançaram mais. E ainda quem tinha luz a mais do que eles eram considerados uma seita, assim como nós, adventistas do sétimo dia, somos considerados. Ok? Então, irmãos, o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês. Nós somos adventistas do sétimo dia. Nós somos o povo que terminou a obra de restauração do santuário. Que nós temos algo dentro dessa arca da aliança que ainda precisamos restaurar para a volta de Cristo. Vamos parar e cruzar os braços? Ou vamos avançar? Porque por mais que a nossa igreja seja remanescente, pode haver o remanescente do remanescente. O resto do resto. E nós precisamos estar dentro desse resto. Porque nós estamos vendo isso à nossa vista. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro das nossas igrejas e elas não entendem santuário, elas não entendem que precisam estudar a Bíblia, não oram, não estão no santo se preparando para o santíssimo. Mas nós necessitamos ser o remanescente do remanescente. E é exatamente isso que Deus quer para cada um de nós. Nós vamos encerrar com 6 imagens agora. Eu coloquei uma imagem e nós vamos contar o final, os eventos finais agora. Tá bem? Antes de nós adentrarmos nisso, tem uma coisa que a Arca da Aliança também significa para nós, que são as 3 mensagens angélicas. Nós precisamos difundir isso. O alto clamor, que está lá no capítulo 14, do 6 adiante. Os 3 anjos. Nós somos os adventistas do sétimo dia que temos essa mensagem. E precisamos difundir essa mensagem. Mas infelizmente não estamos fazendo isso. Porque muitas vezes nem estamos entendendo o que é as 3 mensagens angélicas. E é isso que nós precisamos. Por isso que nós vamos estudar o Apocalipse. Lá em meados de março e abril. Para entendermos mais sobre isso. Mas temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é vinda a hora do juízo. Nós vamos entender um pouco sobre o juízo. Inclusive essa semana da nossa lição da Escola Sabatina está falando sobre juízo. Nós estudem ela, tá? Eu vou recomendar depois para vocês o canal do Thiago Helker. Ele fez um ponto muito interessante ontem, tá? 1h30 sobre juízo, para vocês entenderem várias fases. Eu vou usar um pouco disso no nosso propósito aqui na quarta-feira sobre juízo, para que nós possamos entender, pois o juízo investigativo e o santuário é uma interligação incrível. Mas eu vou passar amanhã para vocês o Apocalipse, para que vocês entendam melhor a parte do juízo. Bom, aqui nós terminamos o processo. Vai haver um julgamento no céu, certo? Onde nós está havendo, na verdade, um julgamento no céu, que é o julgamento do juiz investigativo, onde Jesus está separando o joio do trigo.
E ele vai vir buscar e, de fato, fazer essa separação. Por quê? Primeiro, há um juízo para investigar a vida de nós, a nossa vida. E esse juízo, investigando a nossa vida, ele vai já separando. Vai ser nome riscado do livro, nome permanecem no livro. Quando ele voltar, ele só vai cumprir a sentença que já foi dada lá. E depois vai mostrar isso no milênio para cada um de nós. Bom, as pragas vão iniciar assim que Jesus se levantar. Tá bem? Nós vamos ver isso amanhã. Tá bem? Quando Jesus se levantar e se encher de fumaça o Santíssimo, a porta da graça fecha. A porta da graça é a porta do Santíssimo, tá? Quando essa porta do Santíssimo fechar, a porta do Santo vai abrir. E os anjos vão vir com as pragas. E aí, irmão, quem está santo, se santifique. Quem está ímpio, não adianta mais. Jesus estará voltando, ok? Durante essas pragas. Na última praga, quando nós estivermos cercados por todo esse mundo, Jesus volta e nos salva. Obviamente os vivos, ok? Os 144 mil. E com isso, acontece a ressurreição dos justos. Nós vamos ver isso a partir de amanhã também. Tem um texto que nós já lemos durante a semana aqui, mas que me emociona toda vez que eu leio, que nós vamos ler amanhã, sobre a volta de Jesus. Tá bem? Após esse passo, para nós iniciarmos essa escalada com Cristo, para nós subirmos, nós precisamos do altar do sacrifício. O altar do sacrifício eu coloquei no 1 Tessalonicenses 4, 14 e 15. Diz-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por que eu coloquei esse texto no altar do sacrifício? Porque, irmãos, representa os que morrerem com Cristo vão ressuscitar com Cristo. Nós necessitamos de entender isso. Nós morrermos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Agora, se nós morrermos com o Roberto, não vamos ressuscitar nesse grande dia. E é por isso que Cristo precisa estar conosco. Esteja na nossa mente, no nosso coração. Nós temos a pia. Vocês achavam que iam entrar no reino dos céus de qualquer forma? João 3,5. Jesus respondeu, na verdade vos te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? Não pode entrar no reino dos céus. O que isso acontece? No reino de Deus. Por que isso acontece? O sacerdote, ele precisava se lavar na pia para adentrar no santo. Eu e você receberemos corpos novos, vestes novas, para adentrar no santo. É a mesma sincronia, ok? A Bíblia, o santuário e a nossa história é igual. Depois disso, eu coloquei o altar do sacrifício. Acabou minha bateria aqui. No Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Por que eu coloquei esse texto aí? O candelabro, meu irmão, eu coloquei aqui representando o reino dos céus. Porque dá para esconder a Nova Jerusalém? Não vai dar para esconder a Nova Jerusalém. Todo olho verá. Tanto Jesus quanto a Nova Jerusalém na descida. Porque os ímpios vão estar ressuscitados. Então todo olho verá mesmo. Nós justos dentro dela e os ímpios fora. A pergunta que eu deixo para vocês. Para vocês responder para vocês mesmos. Vocês querem estar na Nova Jerusalém? É essa pergunta que eu deixo para que vocês respondam para si. Vocês querem de fato estar na Nova Jerusalém? Depois disso, nós chegaremos na Nova Jerusalém. E quando chegarmos na Nova Jerusalém, meus irmãos, Apocalipse 19:9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Já pararam para pensar que nós teremos a festa dos tabernáculos nesse exato momento do Apocalipse 19:9, onde terá uma mesa farta para todos os justos, e nós ceiaremos com o nosso Senhor Deus. Nessa mesa, ouviremos as palavras de Deus saindo da sua própria boca. A mesa dos pães.
Depois disso, altar do incenso. Nós faremos um processo de julgamento. Passaremos 1000 anos verificando por que talvez pessoas que amamos não estejam lá. Ou por que talvez pessoas que nós achamos que não deveria estar lá, está. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso é importante. Jesus Cristo, homem. Não é Jesus Cristo, o Deus. Ok? E depois disso, abram rapidamente a Bíblia de vocês em Apocalipse 15, 3. Vou pegar aqui, não pega aqui. Apocalipse 15, verso 3. Vou abrir aqui, Apocalipse. Se alguém achar antes de mim, pode ler. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tu, Então, Rei de santos. amém, irmã Ruth. Então, acabando esses 1000 anos, irmãos, os anjos vão dizer que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Os remidos irão dizer que o caminho de Deus são justos e verdadeiros. Mas agora só falta um povo falar isso. E esse povo são os ímpios e Satanás. Vocês sabiam que Satanás vai reconhecer o seu erro? Demorou tanto tempo, mas ele vai. Eles apresentarão diante do trono. Nós, né, no caso. Eles, infelizmente, não terão essa dádiva. Mas, o ponto aqui final. Apocalipse 20, 12. Eu vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que eu... Irmãos, parem aqui para analisar. O nosso filme começou aonde? Com Lúcifer. Na Arca da Aliança. Lúcifer quebrando a lei de Deus. E agora, o nosso filme vai acabar aonde? Na Arca da Aliança. Diante do trono de Deus. Vindicando o seu caráter. Então, do mesmo jeito que começou o filme, esse filme acaba. Nós teremos todo um processo gigantesco. Um ponto que eu preciso que vocês não deixem de sair daqui. Isaías 66 diz que de um sábado a outro virá toda a carne adorar diante de mim. Diz o Senhor. Nós iremos a Deus todos os momentos, todos os dias. Estaremos com Ele, diante do seu trono. Guardaremos os mandamentos de Deus. Cumpriremos a nossa parte. Porque fomos justos nesse mundo. Porque Cristo estava em cada um de nós. E o que eu quero dizer aqui para nós encerrarmos, porque o tempo já alongou. Todas as igrejas têm pontos importantes que nós deveríamos estar copiando e não estamos. Mas o que não presta, nós copiamos. Eu vou falar algumas características de algumas igrejas que nós estamos passando longe de ter na nossa, mas que eles fazem muito melhor que nós. Porque muitas pessoas podem achar, não, o Roberto está falando aqui do adventismo, coitado das outras igrejas. Vamos lá. A reverência do católico, eu ainda não vi nas nossas igrejas. Tá? E olha que eu passei por muitas igrejas nesses 2 últimos anos. Bem, foram mais de 50 igrejas que eu passei. E eu não vi a reverência ainda em nenhuma das nossas igrejas, como o católico tem na dele. Nós temos os batistas, que eu tenho inclusive um pastor amigo meu batista, que o amor que esses irmãos têm um pelos outros é de fora do comum. É fora do comum, tá? Eu conheço o pastor e eu gosto muito dele, tá? É um pastor assim que eu tenho uma proximidade. A gente conversa, até relativamente conversávamos, mas deu uma esfriada agora, porque eu também estou com um monte de projeto. Mas os irmãos batistas são muito amorosos. Nós temos os testemunhas de Jeová.
que fazem um trabalho de evangelismo que nós, infelizmente, não fazemos. Se eu perguntar para cada um de vocês quantas vezes vocês viram um adventista batendo na sua porta, muitos poucos vão levantar a mão. Agora, se eu perguntar quantas vezes vocês já viram um testemunha de Jeová batendo, todo mundo levanta a mão. Eu moro na roça e é capaz de eu ver um testemunho de Jeová vindo aqui na roça batendo na porta. Então, irmãos, nós já vimos alguns passos aí. O meu sogro é pentecostal e eu não tenho a fé dele, como adventista do sétimo dia. Então, irmãos, cada uma dessas pessoas receberam uma luz de Deus. E elas vivem essa luz de acordo com o que elas sabem. Agora eu falo uma coisa para os irmãos sem ter medo de errar. Se nós, adventistas do sétimo dia, tivéssemos os pés dos testemunhos de Jeová, o coração do pentecostal e dos batistas, e até mesmo da igreja, que agora me fugiu o nome, da igreja que ajuda todo mundo, congregação. Eles se ajudam, é só entre eles, mas ajuda. Eu tenho o tio da minha esposa ganhou terreno. Espírita. O espírita também, irmãos, o espírita também. Conheço muitos espíritas, tá? Que fazem uma obra que muitas vezes eu deixo a desejar. Amém, irmão, muito obrigado. Eu estava esquecendo dos espíritas. Os assembleianos, a oração de fato. Então tem uma série de coisas que esse povo tem a nos ensinar, mas infelizmente nós copiamos o que não presta. O que presta a gente não copia. E eu ia falar do tio da minha esposa, ele ganhou terreno, os irmãos se juntaram para construir a casa dele. Isso é congregação. Ok? Então, de fato, nós precisamos muito ainda avançar em nosso processo de adventista do sétimo dia. E se nós tivéssemos os pés do testemunha, todo esse processo do coração estar com os pentecostais e evangélicos e a cabeça dos adventistas, Jesus já teria voltado. Sem dúvida, Jesus já teria voltado. Porque, infelizmente, nós temos a verdade, mas nós não difundimos essa verdade da forma que deveríamos. E é justamente isso que Deus pede de cada um de nós. Vamos encerrar agora falando só mais um ponto, porque eu falei que tem muitas dádivas para nós. E eu gostaria que vocês soubessem que ser um adventista do sétimo dia é uma dádiva gigantesca. Além de termos uma data de início, além de sermos o povo escolhido por Deus, desde séculos, milênios atrás. Esse mundo vai ser o centro do universo. O único mundo caído vai ser o que Deus fará do seu território. O reino de Deus descerá nessa terra. Por mais que muitos outros mundos não caíram. Todos os outros mundos não caíram, só o nosso. Mas é aqui que eles vão ter que vir para adorar a Deus. E eu e você estaremos do lado de Deus. Essa é uma das dádivas. Olha que dádiva. Olha que Deus maravilhoso. O pecador, aquele que não faz nada de bom, que só está levando com a barriga, é esse povo que vai ter Deus do ladinho dele. Nós teremos casas dentro da nova Canaã, da Canaã celestial. E teremos também todo esse mundo reformado para construirmos novamente, como diz lá em Isaías. É uma dádiva de Deus. Dádivas e dádivas de Deus. Também, como adventista do sétimo dia, nós veremos Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Nós faremos parte da ressurreição especial. Nós temos a ressurreição especial para os ímpios, que crucificaram Jesus, eles vão ressuscitar para ver, mas temos a ressurreição para os justos, que são os adventistas do sétimo dia. Ela é exclusiva para adventista, ok? Por quê? Para participar dela, precisa ter pregado as 3 mensagens angélicas. Então, se você pregou as 3 mensagens angélicas e morrer, você ainda assim vai ver Jesus voltando nas nuvens do céu, desde quando aquela nuvenzinha for da palma da sua mão. Ok? Todo o restante, lógico, de 1844 para baixo, vão ressuscitar quando Jesus tocar a trombeta. Tá bem? Mas nós ressuscitaremos na ressurreição especial. Então, se você acha que não vou ver Jesus, se você pregou as 3 mensagens angélicas
você mesmo que morra, vai ver Jesus voltando nas nuvens. Isso é mais uma dádiva dos adventistas do sétimo dia. Então, irmãos, nós não estamos em qualquer igreja. Nós estamos na igreja que Deus instituiu para fazer a última obra nesse mundo. Não desperdice essa dádiva. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nos vemos amanhã com o Apocalipse e o Santuário. Grandioso Deus e eterno Pai, louvamos e bendizemos o teu santo nome por tudo que tu és, Pai. Nós não temos palavras para te render a nossa gratidão pelo privilégio de termos a tua santa palavra nas nossas vidas, Pai. E clamamos a ti no nome poderoso de Jesus, que ela seja, Senhor, um marco na nossa história, um marco nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na nossa vida, Pai, que a nossa vida não seja nossa, mas seja tua, Senhor, em Cristo Jesus. Que todos nós aqui, Senhor, sejamos rendidos aos teus pés, que possamos te buscar de todo o nosso coração, e que a tua palavra, Senhor, seja sempre, sempre nos nossos lábios e no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a guardar a tua palavra para jamais pecar contra ti. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de conhecermos a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja o centro da nossa vida. Nos purifica e nos santifica com a tua santa palavra, Pai. Que assim como nós gostamos tanto de nos alimentar, de comermos coisas preciosas que o Senhor criou para nós, Pai, que nós sejamos muito mais dedicados à tua santa palavra, que é o pão da vida, Pai. Em nome de Jesus. Assim como o irmão Roberto, Senhor, disse o exemplo de cada, Senhor, congregação diferente, que tem qualidades e defeitos, mas que deixou também exemplo para nós, Pai. Que nós sejamos a tua igreja, Senhor, pura e santa, dedicada, Senhor, a todos os teus ensinamentos. Que sejamos exemplo, Senhor, do Senhor aqui na terra. E que sejamos exemplo, Senhor, para onde nós passarmos. Precisamos, Senhor, do fogo, do batismo do fogo do teu Santo Espírito sobre nós, Pai, para que realmente vivamos a tua vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, hoje e até os nossos últimos dias, a vivermos somente para ti. Em nome de Jesus nós te agradecemos, porque sabemos que no Senhor nós podemos todas as coisas, no nome santo de Jesus. Amém.